Salve, salve, massa funkeira de Fortaleza, salve, salve, rapaziada que segue o nosso canal do Pancadão dos Bailes. Para quem não me conhece, MC Paco do Pancadão dos Bailes. Nós estamos começando a partir de hoje um documentário sobre o funk da antiga, né? Contando, retratando toda a história do funk da antiga em Fortaleza, desde o começo até os dias atuais. Antes da gente começar, você pode se inscrever nas nossas redes sociais. No Instagram, @mcpaco1979 e @pancadão dos bailes. No Kawaii, @mcpaco. No TikTok, @pancadão dos bailes. E no YouTube, Pancadão dos Bailes, o som das galeras. Você pode se inscrever nas nossas redes sociais. Você pode deixar aquele like, você pode convidar amigos para mais pessoas se inscreverem e ajudar o nosso canal a se expandir pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Bem, hoje nós vamos falar sobre o começo dos bailes em Fortaleza, a época das equipes de som, a época dos DJs, a época dos animadores e a época das equipes, né? 1989 para 1990 foi quando começou a era das equipes de som, a era dos bailes funks aqui em Fortaleza. Nesse tempo não existia lado A, lado B e lado C, não existiam os grupos de funk, não existiam também os MCs, né? Nessa época, a maior atração do baile era os animadores das festas e o DJ. E a equipe em si, né? Quem não se lembra dos bailes que eram realizados entre 1989 e 1990, quando passava aquele carro de som na rua, né? Anunciando que ia ter o baile no Clube X, movimentava toda aquela comunidade, né? E ali próximo, onde o carro de som passava, a galera já ficava esperta de que naquele dia, aproximadamente 22 horas era o horário que começava as festas de Fortaleza, e aconteceu um baile, né? E a rapaziada toda se arrumava, né? Tava aquele macacão, né? Na época aquelas calças, tinha aquelas fivelas que tinha aqueles cintos aqui na frente, né? E tinha outros que usavam, cada um tinha a sua forma diferente de se vestir, né? Mas todos iam para um só lugar, era onde tinha o baile, e era muito massa e era muito bom. Quem não se lembra também, entre 3 e 4 horas da tarde, quando nós íamos no clube onde ia ser realizado o baile, e a gente ficava lá prestando atenção na rapaziada montando o som, da galera montando a iluminação. Aí tinha aquela parte que ele testava o som, botava aquele funk da antiga para tocar, que estremecia o clube, que estremecia as caixas de som, e você tinha mais ou menos a noção do que seria a noite. E quando chegava a noite, né, aquele sacode que acontecia com o DJ da equipe, que botava para quebrar e botava todo mundo para dançar, né? Algumas equipes se destacaram na época, né? Podemos dizer que Super Dance, né? Califórnia, que antes era Apache, depois se tornou Califórnia, que era do Eterno Damasceno. Arroz com Fumo, que era do Emanuel Gugel, depois passou para o Ailton Praxedes. A Turma do Circuito, Agito Jovem, equipe alternativa do DJ Genilson e outras equipes que não eram tão conhecidas na época, mas que faziam sucesso, né? Onde iam, arrastava a galera e o baile era lotado. E eu me lembro muito bem que quando a gente chegava à noite para curtir o baile, a gente ficava abismado com a iluminação, né? Cada equipe tinha a sua iluminação. Tinha aquelas equipes que tinham uma iluminação bem simples, né? E tinha aquelas equipes que tinham aquela baita de iluminação que ele espalhava pelo salão inteiro.
E na época o que era mais conhecido, mais famoso, era aquele famoso Globo de Ouro espelhado, né? Quem se lembra do Globo de Ouro espelhado, ele ficava rodando e aí as luzes batiam naquele Globo de Ouro e ele ficava espalhando as luzes pelo salão. Tinha a famosa aranha, né? Tinha os canhões, tinha o strobe, a máquina de fumaça, né? Quando soltava aquela fumaça que parecia aquela neblina no salão todinho, cara, era muito, muito, muito show. E algumas equipes se destacaram, tanto com os seus DJs, quanto com os seus animadores, também com a sua estrutura de som e iluminação, né? A turma do circuito, por exemplo, era uma das grandes equipes. O circuito na época não tocava em qualquer lugar, né? Não era em qualquer lugar que o circuito tocava. Por exemplo, quando eu comecei a curtir os bailes aqui em Fortaleza, minha primeira festa, 13 anos de idade, foi no Conselho Comunitário Tabapuá, a equipe alternativa, e o DJ dessa época era o Genilson, DJ Genilson. E eu me lembro que o presidente do conselho na época, se eu não me engano, acho que era o seu Zé Maria, ele tentou trazer a turma do circuito para o Tabapuá e não conseguiu, o circuito não quis vir para o Tabapuá. Então assim, a turma do circuito era uma equipe top das galáxias, e eles não iam para qualquer lugar, né? O circuito, se eu não me engano, acho que já foi para o Luzardo Viana e Calcaia, para o Colégio Marechal Rondon, Memphis Clube, Kelpis Clube, Clube de Regatas da Barra. O circuito já foi aonde o circuito deu início, o primeiro concurso de galera que foi realizado, se eu não me engano, no ano de 91 para 1992, aonde teve como vencedor desse concurso a Barra do Ceará, e o segundo lugar ficou com a Piedade. Mas vamos lá, algumas equipes se destacavam na época, né? Equipe alternativa do DJ Genilson, a Turma da Califórnia, né, com o DJ Cambota, e o animador na época era o Wellington Braga, né, grande Wellington Braga. A Turma do Emisson, quem se lembra da Turma do Emisson no Conjunto Ceará, era o Ponte, meu amigo Marcos Anthony, era o DJ juntamente com seu irmão João Paulo. E para quem não sabe, o Fernando Felipe, né, que era animador, que se tornou um dos grandes nomes do funk da antiga aqui em Fortaleza, né, um dos grandes nomes do funk na década de 90, o Fernando Felipe, ele começou a sua carreira na Turma do Emisson. Ele era animador na Turma do Emisson do meu amigo Marcos Anthony, que sacudia a galera no Conjunto Ceará. A equipe Agito Jovem, que se eu não me engano, acho que era do Guilhermano, né? E tinha grandes animadores, né? Não me recordo muito bem aqui na cabeça os animadores do Agito Jovem, mas eram animadores de peso, né? Que quando subiam no palco estremeciam, né? Os clubes, fazia a galera dançar, fazia a galera estremecer, tinha aquela brincadeira que o locutor fazia com as pessoas no palco para ganhar camisa, para ganhar boné, ou para ganhar cortesia para uma outra festa que tivesse, né? A Turma do Circuito era conhecido por um vasto profissionalismo, tanto com o DJ Cambota, né, que na época era um dos grandes nomes do funk da antiga aqui, né, um dos grandes nomes da década de 90 aqui em Fortaleza, e ainda hoje DJ Cambota é uma referência, acho que foi o único DJ do estado do Ceará que tocou no programa Xuxa Hits, né, na época que foi levado pelo Marlboro. E o Cambota, ele era DJ da equipe alternativa. Né? O Cambota, o DJ da Turma da Califórnia. Depois da Califórnia, ele passou para a Turma do Circuito. Mas o DJ do Circuito na época era o DJ Camelo. Né? O DJ Camelo era o DJ da Turma do Circuito na época. E o Circuito tinha uma vasta aparelhagem de som e iluminação. Por isso que era uma das equipes mais tops que existiam na década de 90, né? E um dos animadores do circuito, ele fazia um programa chamado Bom Dia Cidade, que ia ao ar, se não me engano, de 8 ao meio-dia, na 99,1. E era nesse programa que anunciava as festas do circuito, né? As festas que o circuito fazia em Fortaleza. Então, Agito Jovem e Circuito, lá em 89 para 90, eles já dividiam entre as duas equipes mais fortes que existiam dentro de Fortaleza na época, seguido por equipe alternativa, que também tinha um grande nome, do DJ Genilson,
Super Dance, que era o DJ Elinho, se eu não me engano, acho que era o DJ Elinho, eu me lembro muito bem, que a Super Dance na época era o DJ, era o Elinho, né? Tinha o Embalo Cidade, tinha a equipe Ultraleve, que era do Robson Nolasco, que apresentava os embalos da volta, né? Conjuntamente com o DJ Baleia, ele formou uma equipe chamada Equipe Ultraleve, que teve lá no Tabapuá, né? No Conselho Comunitário. Tinha a turma do Emisson, a equipe Arroz com Fumo, que era do Emanuel Gugel, depois passou para Ailton, como eu acabei de citar. E outras equipes que não me vêm aqui à memória, né? Mas as equipes mais conhecidas na época era Agito, Circuito Califórnia, né? Que era a antiga equipe Apache, depois passou para ser Califórnia, que era do Damasceno, Super Dance, né? Era Arroz com Fumo, era a turma do Emisson, equipe Ultraleve, o Embalo Cidade, né? Enfim, eram essas equipes que eram conhecidas na época, né? E essas equipes, elas faziam festas em clubes aleatórios, né? Tipo, na Grande Caucaia, quais eram os clubes mais conhecidos para se realizar festa? Conselho Comunitário do Tabapuá, quadra do Colégio Luzardo Viana em Caucaia. Quem não se lembra da quadra Luzardo Viana? Quadra do Grêmio Estudantil de Caucaia, Colégio 15 de Novembro da Jurema. Eram os clubes mais requisitados para a festa de funk na década, entre 89 e 90 em diante. Então essas equipes aí, quando iam para algum desses clubes, era casa cheia. Agora, uma coisa bem interessante para a galera poder entender. Geralmente, quando uma equipe fazia uma festa no sábado, né, que as festas realizadas no sábado, acontecia de uma equipe fazer uma festa tipo no Luzardo Viana em Caucaia, a outra equipe fazia festa em Fortaleza. Nunca acontecia, era muito difícil acontecer de uma equipe fazer uma festa no Luzardo Viana e a outra fazer no Grêmio Estudantil, que é bem próximo um do outro, né? O Grêmio Estudantil de Caucaia. Isso não acontecia, porque creio que na época existia o respeito, né? Existia-se o respeito, existia-se a consideração, né, daquela equipe ter conseguido aquele clube, conseguido aquele espaço para poder fazer eventos. Diferente dos dias de hoje, né? Você faz uma festa aqui, com 500 metros de distância, se tiver um clube, outro cara vai lá, faz a festa no mesmo dia da sua, para que você não consiga arrastar o público inteiro para a sua festa, né? Para que aconteça essa divisão. Infelizmente hoje isso acontece. Antigamente isso não acontecia porque se tinha o respeito, né? E as galera saíam de casa para curtir as festas de ônibus, né? Quem tinha condição ia de táxi, na época não existia mototáxi, não existia Uber, na época só existia o famoso táxi e o ônibus. Então tinha gente que se deslocava de um bairro fulano de tal para vir curtir a festa lá aonde ia acontecer. Tinha gente, por exemplo, que se destacava de Fortaleza para ir para Caucaia para curtir a festa lá no Luzardo Viana em Caucaia. Tinha pessoas que saíam de outros bairros para curtir festa lá no Conselho Comunitário. E outros clubes que na época fizeram tanto sucesso, como o Memphis Clube, Kelps Clube, quadra do Colégio Demócrito Rocha, Clube de Regatas da Barra, né? Teve o Apache do Jardim Iracema, que todo domingo tinha lá aquela matinê, né? Aquela matinê de domingo para a galera. Enfim, foram clubes, equipes, DJs e animadores que sacudiam umas galeras, né? E quando você entrava no baile, havia-se uma divisão de público. Quem era galera ficava lá na frente, tinha a rapaziada que era a galera dos passinhos, né? A galera que ia pro baile para dançar aqueles passinhos, passava a noite dançando os passinhos, e tinha a galera que ia para dançar break, né? Que eram os famosos b-boys e as b-girls, né? Tinha as gangues de break na época, GB, DB e dentre outras galeras de break que se encontravam nos bailes, né? E ali dançavam entre si, às vezes rolava até um desafio, né? E eu dancei muito break na década de 90 lá no Conselho Comunitário do Parque Tabapuá. Muito show, na época eu fazia parte da GB, que era a galera do Bronx, né? Que só tinha fera, Pato Rouco, Nego do Pona, Peruca, o Marcinho Periquito, tinha o Marquinho, o Chico Mia, o Porca Solta, grande MC Pepe, que era conhecido na época como Porca Solta.
Enfim, então dentro do clube havia essa separação e havia-se o respeito, né? A galera do passinho não invadia o espaço das galeras que iam curtir, as galeras não invadiam o espaço da rapaziada dos passinhos e nem a galera dos passinhos e nem a galera que curtia ali o baile aleatório invadia o espaço do break, né? Cada um tinha seu espaço, cada um curtia ali do seu jeitinho, show de bola, sem briga e sem confusão. Claro que acontecia, aqui e acolá acontecia uma briga, uma confusão, mas a segurança chegava e colocava para fora. Uma coisa que na década de 90 é muito diferente dos dias de hoje, era que a galera respeitava a segurança, né? A segurança que era colocada ali no evento, eles eram muito respeitados, né? Isso ajudava muito o controle ali da galera que estava curtindo, para não haver aquele tumulto, para não haver aquelas brigas e confusões aleatórias, como foi já chegando em 96 e 97, que quando se formou os lados e fez o baile do corredor, que a gente ainda vai chegar lá, né? Estamos contando aqui a história aqui desde o início. E uma coisa interessante que poucos sabem, mas vou relatar porque faz parte da história. Na época, a equipe Califórnia, ela tinha duas atrações, ou melhor, três atrações. A primeira atração era o Wellington Braga, né? Que o Wellington Braga, eu acho que na época apresentava o Poupanganha, se eu não me engano, acho que ele apresentava o Poupanganha. E ele era muito conhecido na época, né? E o Wellington Braga apresentava o Poupanganha, era animador da turma da Califórnia. E ele ia para os bailes, eu me lembro muito bem, uma calça de moletom, uma jaqueta de boné, e a gente ficava dançando lá os breaks, vai nas quebradas, a galera lá no chão dançando lá, e ele chegava lá na roda de break, cumprimentava todo mundo e ficava ali curtindo com a galera, né? E a segunda atração, tipo da Califórnia, eu tô falando da Califórnia, né? O Wellington Braga era uma atração, o Cambota era outra atração, porque era o DJ que da época já era conhecido, já era diferenciado. Sem falar que tinha uma hora lá na festa lá, que o Cambota ele rolava a música Planet Rock, do Afrika Bambaataa e The Soul Sonic Force, e começava a fazer as quebradas em cima do palco. O Cambota foi uma das melhores quebradas que existiu em Fortaleza até os dias de hoje. Cara, era muito massa ver o Cambota fazer aquelas quebradas do break do palco, né? Aquela fumaça subindo, iluminação e tudo. E o Cambota ele tocava a música e subia no palco para quebrar. Quando a música estava acabando, ele descia lá para colocar outra música. E nessa época, os DJs eles não tocavam, tinha DJs que tocavam de vinil, mas nessa época o que era mais usado eram as fitas cassete. Eu me lembro muito bem que havia o sorteio das fitas, né? A gente ficava ali na frente do palco, o locutor sempre selecionava uma galera para subir no palco para participar, e a gente ficava ali naquela euforia para ser chamado para ganhar aquela fita. E a fita vinha com 3.500 vinhetas da equipe, né? Eu, por muitas das vezes, eu adquiria as fitas das equipes quando eu ia ver a equipe de som testar o seu som para o evento, né? Eles começavam a testar o som, começava a testar a iluminação, chegava lá para a biguzada, na época era chamada de bigu, né? A gente chegava lá, ó, essa fita aí tá rolando, cara, pá, eu vendo, é tanto, pô, eu quero comprar. O cara botava na goela, mas as músicas eram difíceis, né? Na época as músicas eram muito difíceis, e mesmo tendo ela em fitas, mas com vinheta, né? Era uma satisfação muito grande, porque a música era difícil, não tinha YouTube, não tinha rede social na época. Você pegava essas músicas com os DJs que tinham o repertório, né? Tanto salvo em fita quanto salvo em disco. Isso aqui é uma história que a gente vai contar mais lá na frente. E tudo isso os DJs, a maioria dos DJs tocavam em fita. Eu me lembro que o Cambota tinha 4 decks Akai, um deck só para a vinheta da equipe e outros 3 só para tocar as músicas, né? Preparar as músicas e tudo. E era muito massa. Cara, acho que do começo dos bailes foi muito show, né? Foi muito show, foi muito massa, né? Os clubes que realizavam essas festas realizavam constantemente as festas. Esqueci também de falar do Esquinão Clube do Nova Metrópole, que também era uma referência nas festas de funk aqui em Fortaleza, né? E cara, foi uma época muito boa, a época que a gente saía
né, de um bairro, a gente pegava ônibus, tinha gente que pegava 2, 3 ônibus para ir curtir o baile da equipe, né, porque gostava da equipe, gostava do repertório, gostava do DJ, do animador, do som, da iluminação. Então tinha gente que se destacava de um bairro bem distante para ir curtir. Ficava até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegava ali o ônibus, condução, 2, 3 condições para voltar para casa, mas voltava feliz, né, por ter curtido o baile daquela equipe. E na época existiam os programas, né, os programas de funk da antiga, onde acontecia a divulgação das festas. Por exemplo, os embalos da volta do Robson Nolasco com o DJ Baleia, eles anunciavam muito a equipe Ultraleve, que era a equipe do Robson Nolasco, né, mas também anunciava bailes de outras equipes, né. O Bom Dia Cidade, né, que é apresentado pelo Guedes Oliveira na época, ele anunciava os bailes do Agito Jovem, anunciava os bailes da Turma do Circuito, né? E tinha outros programas, né? O Squash da Rádio Tempo, ele não tinha apresentação, ele não tinha apresentador, o programa era só de música, só tinha a vinheta do Squash, né? O programa Jovem Pirata, que tinha na Jangadeiro, bem antigo mesmo. O Jovem Pirata era um dos programas mais conhecidos de funk da antiga aqui do estado do Ceará. Também anunciava, de vez em quando, anunciava as festas de algumas equipes que realizavam os seus bailes aqui em Fortaleza. Bem, gente, espero que você tenha gostado um pouco, né, dessa primeira parte do nosso documentário, né? A gente vai fazer algumas partes falando a trajetória do funk da antiga aqui em Fortaleza, desde o seu começo até os dias atuais. Mais uma vez, você que não é inscrito nas nossas redes sociais, você pode se inscrever nas nossas redes sociais, que está passando aqui embaixo aqui agora, tanto no Instagram, Facebook, tanto no Kawaii também, quanto no TikTok. Você quer entrar em contato conosco? 85997409590, 85997409590. No próximo documentário, da parte 2 desse documentário sobre os bailes funk da antiga, nós vamos falar sobre as músicas que os DJs conseguiam para tocar na festa, né? Como eles conseguiam essas músicas e a época em que os DJs eles lançavam as músicas na rádio para o público batizar as músicas. Foi quando começou a rolar a parada das melôs, né? Melô de fulano, melô de beltrano, melô de ciclano. Tudo isso no próximo documentário, na parte 2, a gente vai contar pra galera. Pancadão dos bailes, a cada dia somos diferentes. Valeu, galera!